Seja bem-vindo à nossa quarta aula. Moleque! Parece que foi ontem, né? Foi rápido essas 4 aulas. A galera tá gostando demais aqui, tá tacando pau nos comentários. A nossa quarta aula e é a melhor de todas. Você que aguardou essa quarta aula aí, parabéns, porque você vai ter a melhor aula de todas, porque nós teremos uma análise fundamentalista na prática. É isso, Orlando? Vou aprender na prática como fazer essa bagaça aí? É É isso, isso aí. Danilo? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Moleque, cara, eu sou horrível para gravar esse negócio de ditado. Esse dia eu tava falando errado. Eu tava falando mostra o pau e mata a cobra. Pá, parece um negócio errado. Ou mostra a cobra e mata o pau. Cara, sou meio ruim para esses ditados aí. Então, beleza, Orlando. Taca-lhe pau aí, tá contigo. Vamos lá para nossa quarta Não, aula. fechou. Análise Vamos que fundamentalista todo na mundo quer prática. saber, né? Vamos fazer isso na prática. Então, como, por exemplo, a gente faz? Então, começando aqui, o que a gente separou, né? A gente separou um pouco a nossa tese de investimento aqui na Mercúrios. Então, o que a gente aqui da Mercúrios investe, né? Como a gente investe, como a gente raciocina mercado de cripto. Então, a gente tem um investimento baseado em 3 pilares centrais. Primeiro, investimento em infraestrutura do mercado de cripto. O que isso significa? A gente investe em aplicações que elas são ligadas a vários outros ativos e que elas são muito úteis, que ela tem uma questão de usabilidade muito definida e muito clara. Então, eu vou dar um exemplo ali, que é a moeda que eu sei que o Rodrigo gosta, Chainlink. Então, por que, por exemplo, o Chainlink pode ser um ativo muito interessante de ser investido? Do ponto de vista de infraestrutura, Chainlink está conectado ao mercado DeFi, está conectado ao mercado de NFT, permite a gente conectar, por exemplo, ativos como Bitcoin a uma blockchain como Ethereum via ativo sintético. Então a gente tem várias aplicações e ela está ali no ponto, no alicerce do mercado de cripto em termos de infraestrutura. Chainlink ali está sendo usado como base para a criação de novas aplicações. Segundo tópico que a gente costuma observar muito e que eu acho que todo mundo deveria observar, boa governança. O que isso significa? Saiba muito bem quem é o seu sócio, quem é o desenvolvedor que está ali por trás daquele projeto, como essa pessoa pensa, se aquela pessoa está bem aliada aos seus objetivos, se aquela pessoa não vai sair do projeto. Então, você conhecer muito bem, porque a boa governança que vai fazer esse ativo evoluir, resolver os seus problemas e, consequentemente, gerar valor. E aí a gente entra no terceiro tópico, que é assimetria entre preço e valor. Então, a gente já comentou nas últimas 3 aulas o que é valor, o que é preço, que o preço não necessariamente reflete o quanto de fato vale aquele ativo. Muitas das vezes o preço está atrasado em relação ao valor daquele ativo. E o que a gente vai buscar aqui são as melhores assimetrias entre preço e valor. Então, esses são os 3 pilares da nossa análise fundamentalista, esses são os 3 pilares da nossa tomada de decisão aqui dentro da Mercúrios Cripto. E aí, entrando um pouco, né, justamente nesse ponto de infraestrutura, a gente vai analisar aqui um ativo para vocês seguindo esses 3 pilares. Então, o primeiro pilar que a gente vai analisar é justamente infraestrutura. Onde aqui, se a gente pensar no mercado de cripto, estão os maiores potenciais se a gente pegar o recorte do mercado DeFi. Primeiro, o ponto de infraestrutura central, que são as blockchains e as cross-chains, então onde tudo está baseado nisso. Então, por exemplo, Ethereum, Solana, BNB, Polkadot, Cosmos e Oráculos, né, que está ligados a todas essas etapas aqui, conecta tudo, que é um pouco do Chainlink ali que o Rodrigo comentou. Mas não só isso, a gente tem uma outra camada aqui, né, desse setor que é essencial e que está muito interligada no ponto de vista de infraestrutura, que são as aplicações. Então, por exemplo, as DEX, elas são fundamentais, porque elas estão comunicando tanto com os agregadores, né, de DEX. Então, se você utiliza a OneInt, você está utilizando a Uniswap, se você utiliza ali o serviço de swap da MetaMask, você está utilizando a Uniswap. E se você propriamente também pode utilizar diretamente o Uniswap, e a Uniswap está ligada à blockchain do Ethereum, então ela está fazendo uma troca aqui, e está ligada a todos os ativos digitais, as stablecoins, tudo está ali envolvendo a Uniswap. Então a Uniswap tem aqui um papel ali relativamente importante em termos de infraestrutura do mercado de cripto. É um pouco diferente, por exemplo, da OneInt ou da Yearn Finance, que eles estão ali ligados mais numa ponta ali do público final, para essa parte de infraestrutura. Então, esse é o primeiro ponto ali que chama a nossa atenção, por exemplo, quando a gente está analisando o mercado de DEX. E aí entra a pergunta, né, que é muito natural, mas Orlando, vou investir o quê? Em OneInt? Ou vou investir em Uniswap? Vou investir em SushiSwap? Vou investir na PancakeSwap, que eu vejo todo mundo falando? Em que eu vou investir? E aí é legal a gente analisar, por exemplo, essa questão de roadmap e de atualização, que a gente já comentou nas aulas passadas, que são um dos indicadores principais. O que aconteceu no mercado de DEX muito recentemente? A atualização da Uniswap V3. O que foi a Uniswap V3? Foi algumas mudanças no código da Uniswap que tinham 3 focos principais. Primeiro, tornar
a Uniswap mais eficiente. Então, a Uniswap, com a mesma quantidade de capital que ela tem travada na plataforma, ela gerar uma receita maior e gerar um volume maior para os usuários, consequentemente, melhorar ali a sua experiência, aumentar a base de usuários, então, tornar acessível. A gente sabe que a Ethereum ali tem taxas muito altas, então a Uniswap estava trabalhando nisso. E, por fim, ter segurança em relação aos concorrentes, para que os concorrentes não copiem o código da Uniswap, igual aconteceu, por exemplo, com a SushiSwap, que ela é uma cópia da Uniswap e acabou tendo um impacto muito negativo no ativo, igual aconteceu, por exemplo, com a PancakeSwap, que pegou o mesmo código da Uniswap e transferiu para a Binance Smart Chain. E aí, nisso, é legal comentar que a V3, ela veio com um recurso chamado Business Code. O que significa? Que a Uniswap fez uma espécie de patente, onde o código dela não pode ser copiado nos próximos 2 anos dessa atualização. E o que ela implementou nessa atualização? E aí vocês vão ver como isso encaixa muito na nossa parte fundamentalista. Primeiro, ela implementou um novo modelo de negócios, que ela utiliza ali as suas curvas, né, de liquidez. E aí eu não vou entrar muito no detalhe, porque é uma parte mais técnica, mas o que esse indicador aqui de volume por capital travado na plataforma indica para a gente? Basicamente o seguinte: o volume da Uniswap, que é esse pretinho aqui, ele cresceu de forma significativa desde a implementação da Uniswap V3, observem aqui, enquanto o volume médio pelo total de capital travado continuou estável. O que isso significa em termos ali mais simples? Que o volume da Uniswap, pela quantidade de capital travado na plataforma, ou seja, a capacidade da Uniswap gerar receita, cresceu de forma significativa, de modo que hoje a Uniswap é pelo menos 4 vezes mais eficiente do que qualquer um dos seus concorrentes. Então, se a gente olha a Sushi, se a gente olha a Curve, Bancor, a própria PancakeSwap, hoje a Uniswap ela tem um volume por quantidade de ativo travado na plataforma muito alto. Isso faz com que quem é provedor de liquidez, que trava ativo, tenha um retorno muito bom, e quem ali opera na plataforma tem uma estabilidade de preço muito alta. Então, isso é uma grande destrava de valor para o ativo. Isso faz que o ativo tenha ali um interesse muito, muito interessante. Isso fez que a Uniswap ali, que estava ali algum tempo atrás ali com risco de ser superada pela SushiSwap, pela PancakeSwap, se tornasse a DEX com maior volume no mercado em junho desse ano. Então, hoje a Uniswap é a maior DEX com volume de mercado e a segunda maior DEX é a Uniswap V2, ou seja, a versão antiga da Uniswap. Então, hoje a Uniswap, de modo geral, o token Uni tem um volume muito maior do que os seus concorrentes. Indo nessa mesma linha, como a gente sabe, né, que essa atualização foi bem sucedida, essa atualização deu certo. Se a gente pega aqui o gráfico, né, de quanto do volume de DEX que a Uniswap representava, a Uniswap V3, a gente percebe que ela cresceu ali de forma exponencial e hoje representa mais de 40% do volume da Uniswap. Então aqui, para a galera que está pensando ali nas outras aulas, está fazendo já as conexões, percebendo ali como um indicador encaixa com o outro e como ali a gente vai construindo um case de análise fundamentalista. Orlando, só para te interromper rapidinho, né? Você acabou de falar como a gente falou nas últimas aulas. Isso aqui, basicamente, pessoal, isso significa o quê? Que a gente fez muito aquela comparação, né, de preço e valor, né? Quando essa distância entre preço e valor ela está relevante, seria um bom momento de se efetuar uma operação de compra, né? Quando o preço de tela ele está muito abaixo do que o valor do ativo é. Quando a gente mostra todos esses indicadores de que as receitas aumentaram, a eficiência do protocolo aumentou, todos esses indicadores são fundamentos do ativo. Então, se o fundamento do ativo melhora, o valor intrínseco dele também aumenta. Ou seja, essa distância, essa disparidade entre preço e valor aumenta ainda mais. Só que quando a gente vai analisar ali os preços, esse valor não aumenta realmente. Esse preço, né, na verdade, ele não aumenta significativamente como a gente imaginaria, né? Ou seja, é como se o mercado não tivesse precificando suficientemente ali aquele aumento de valor. Ou seja, essa disparidade aumenta e ali poderia ser um bom ponto de compra, né? Um bom call de compra, né? Uma boa chamada ali para que a gente efetuasse uma compra, né, Orlando? Perfeito. Se a gente pegar agora, né, nesse exato momento, eu estou vendo a Uniswap a 14 doletas, né? Ela já teve uma correção aí desde o topo histórico, ela corrigiu aí mais ou menos 70%, né? Quase 70%, né? Então, em momentos como este, no geral, não seria a hora de vender, né, Orlando? Seria a hora de tacar uma elegância e montando posição aos pouquinhos, né?
Perfeito, perfeito. É aí que tá. Você vai começando a observar esses pontos fundamentalistas e o que que você faz? Você marca ali no seu Trading View, ali um sinalzinho para você acompanhar, igual o Rodrigo está fazendo agora, faz sua análise e quando você perceber ali pelos indicadores técnicos, né, que você está num bom ponto de compra, está em um suporte ali, você faz o ajuste fino para sua entrada, aí é onde que você vai começando a montar suas posições. Então é justamente onde conflui aqui as nossas duas análises, né? Análise técnica e análise fundamentalista, perfeitamente colocada pelo Rodrigo. E aí, o que é o outro ponto legal, né? Então, em termos de eficiência, a gente percebe que o Uniswap resolveu o problema. Qual que era o outro problema que o Uniswap tinha muito grave? Que a taxa da blockchain da Ethereum era muito alta. Então, a gente chegou a ver aqui taxas de 40, 50 dólares na blockchain da Ethereum ainda nesse ano. Então, o que seria um grande ponto ali que fez, por exemplo, as pessoas migrarem da rede da Ethereum e irem para a Binance Smart Chain, por exemplo, usar PancakeSwap? Foi que a taxa da rede da Ethereum era muito alta. Então, qual seria uma grande destrava de valor para a Uniswap? Se ela resolvesse o problema da taxa. E o que ela fez? Ela implementou uma solução de segunda camada na blockchain da Ethereum, que é essa daqui que eu estou mostrando agora, saiu essa semana ainda. E percebam aqui o quanto é baixo a taxa de gas que essa solução implica e o quão é rápido você fazer todo esse processo. Então, isso abre margem para aquele usuário que está transacionando com pouco capital na PancakeSwap, volte para a Uniswap. Por quê? Porque ele vai estar numa blockchain mais segura, uma blockchain que tem ali mais infraestrutura, mais aplicações de lending, mais aplicações de empréstimo, então ele consegue fazer tudo que ele quiser e junto com isso, com taxas do mesmo valor ou mais baratas do que a da Binance Smart Chain. Então, Legal. essa foi uma segunda grande destrava de valor que a Uni potencializou na sua tem V3. pouco tempo, né? E isso aconteceu tem pouco tempo, né? Isso aconteceu, no caso, na semana... nessas últimas semanas. Então, é muito notório isso e que o mercado ainda não precificou. E aí, justamente, entra o ponto ali que o Rodrigo comentou muito bem. O que aconteceu com a receita da Uniswap, né? O quanto o protocolo gerou? Ela cresceu, vejam aqui, ó, dia 5, dia 4/5, quando começou a implantação da V3. A receita da Uniswap cresce, o valor de mercado dela em dólar cai, o valor de mercado dela em Bitcoin também cai. Qual que é o sinal ali? Você está criando ali essa simetria. O mercado foi irracional, ficou com medo das questões ali que o Elon Musk levantou, a gente tinha muito mercado varejo, teve ali crise de liquidez, teve panic selling, o mercado caiu. A Uniswap aumentou seus fundamentos. Ali é um sinal ali onde a gente percebe na nossa análise que, faz sentido agora a gente alocar nesse ativo. Esse ativo está apresentando uma simetria entre preço e valor, porque os patamares que ele sempre acompanhou, eles estão abaixo, enquanto o que ele entregou aumentou de forma significativa. A eficiência dele aumentou, o time dele se provou um time competente, que entrega as atualizações prometidas, as soluções dele se tornaram soluções boas. Então a gente tem esse sinal, o que foi prometido na atualização foi entregue. Então, são esses os pontos onde a gente vai olhar ali os indicadores, e aí a gente vai olhar número de usuário, a gente vai olhar volume, a gente vai olhar o quanto está travado na plataforma e construir esse caso. Construímos o caso, agora é marcar no TradingView e tomar a decisão ali de investimento no melhor momento, quando o mercado ali nos indicar. Legal. Uma coisa que eu vejo muito, Orlando, o pessoal falando, é a quantidade de moedas que vão estar em circulação, né? Isso é relevante para ver o valor do ativo ou não? Porque, por exemplo, a Uniswap nós temos quase 1 bilhão de moedas que vão entrar em circulação, né? A PancakeSwap, por exemplo, ela tem a ideia de reduzir, né? Ser uma moeda deflacionária, né? Ela ir reduzindo com o tempo. E tem outras moedas que concorrem com a Uni que tem menos moedas em circulação. Isso influencia ou influencia, mas influencia pouco? Qual a sua opinião referente a isso? Então, a gente tem que avaliar o quanto essa política monetária, que a gente pode chamar nessa linha, influencia no valor do token, influencia do que o token está propondo. Então, vamos imaginar aqui, no caso da PancakeSwap. Qual que é a proposta da PancakeSwap? Eu quero ser uma DEX descentralizada, né? Eu quero ali, por exemplo, ter uma participação maior da minha comunidade, etc, etc. Se eu faço a queima de tokens, dependendo do como eu estou fazendo essa queima de tokens, eu estou restringindo a comunidade que vai ter acesso. Então, talvez possa não fazer tanto sentido. Agora, evidentemente, se eu estou emitindo token infinitamente, aí já não faz sentido. O que acontece no caso da Uni? Por ser um token ERC20, ele já tem uma quantidade de token travado, a gente já sabe quantos tokens únicos vão existir no final do dia, já é um fato para a gente.
e ele está adicionando novos tokens, mas para pontos estratégicos, que são para quem? Para os seus provedores de liquidez, são para quem faz a plataforma se tornar mais relevante e quem está mais alinhado e mais interessado no futuro da plataforma para tomar as decisões, para se tornar um ativo mais centralizado. Então, nisso, começa ali já a fazer sentido. Então, o que a gente tem que avaliar nessa parte de emissão de token? É a governança do ativo, né? Entender a governança do ativo, como é que vai funcionar, tá? Entendi. E quanto essa linha, perfeito. E aí, só fechando um pouco do que a gente faz, o que a gente faz aqui na Mercúrios para avaliar e para tomar as melhores decisões e fazer a nossa análise técnica, qual é o nosso processo de investimento, né? Então, primeira coisa, a gente vai analisar o mercado. Então, vamos pegar um setor ali, por exemplo, DEX, né? No caso da Uniswap. Analisar o setor de DEX, entender quais são as métricas fundamentais, o que é o ponto de vista fundamentalista que é importante e começar a discutir internamente aqui. Então, eu, Danilo, as pessoas ali que tocam a gestão aqui da Mercúrios, vamos começar a discutir sobre isso. Segundo ponto, vamos fazer análise. Então, ok, a gente entendeu o setor, entendeu os ativos mais relevantes. Vamos escolher um ativo ali que está em linha ali com a nossa governança, que a gente percebeu ali pela nossa primeira análise inicial, que pode ser um ativo interessante. E a gente vai analisar de ponto fundamentalista ele. Então, a gente vai entender quais são os pontos centrais do seu modelo de negócio, quais são as principais métricas, quem são os desenvolvedores, como eles funcionam, qual que é o roadmap, criar todo um caso e criar toda uma tese de investimento para ele. Em cima disso, a gente vai discutir internamente, dar uma nota para ele ali de risco, retorno, saber como funciona, estruturar e encaixar ele no nosso portfólio, né, na nossa carteira e tomar as melhores decisões em cima disso. E aí entra justamente onde, por exemplo, a análise do Rodrigo entra, a análise técnica é tão fundamental, que é o quê? Continuar acompanhando o ativo, revisitar toda a nossa tese de investimento, revisitar nossas métricas e fazer a análise técnica ali do ativo para que, no momento que o ativo tiver mais descontado, que a tendência do mercado estiver apontando ali que a gente deve tomar uma decisão no rumo daquele ativo, a gente compra aquele ativo, vai montando as nossas posições e vai fazendo a nossa gestão de risco. Então, ali é onde complementa e começa aí o nosso diálogo, né, de todo esse ponto. Então, é exatamente assim que hoje a gente faz aqui dentro de casa, dentro da Mercúrios Cripto. Legal demais. E olha só, pessoal, vocês que às vezes vão lá no Telegram, lá no grupo dos alunos, e falam assim, professor, analisa essa moeda aqui para mim. Vocês acham que a análise fundamentalista é coisa de 5 minutos? Tá aí, ó, para vocês verem. 4 aulas que a gente fez de análise fundamentalista. E com certeza teria muitos outros assuntos para discutir ainda. Agora você imagina você analisar 10 ativos, igual a gente colocou na nossa carteira de longo prazo. Mano, dá trabalho pra cauaca, mano. Dá muito trabalho. Para fazer um negócio bem feito, dá muito trabalho. Então, assim, essas 4 aulas, né, com certeza abriu a mente de muita gente, né? Foi o primeiro passo para instigar a galera para conhecer mais sobre o mercado, né? Eu depois vou ver com vocês da gente fazer alguma outra coisa, né, fechada para os nossos alunos, alguma coisa legal aí para a galera conhecer mais. E vocês nessas 4 aulas, eu tenho certeza aí, quem é aluno, né, quem acompanha o NBTC, pode perceber que existe uma diferença de preço para valor. Então, se você começa a ver o valor agregado dos ativos, isso te dá uma base para você ter segurança na hora de você montar suas posições e não ir simplesmente por causa de um Twitter de alguém, tá? Ou talvez porque o seu colega deu lá, mandou uma mensagem no WhatsApp, falou que aquele projeto é muito bom, que a moeda vai subir, por aí vai. E aí vocês também começam a se tornar profissionais e se tornam um pouquinho mais compreensivos quando vocês vêm com moedas loucas nas minhas lives, né, como vem surgindo, né, umas moedas diabas todos os dias, e aí vocês querem botar a goela abaixo para que eu diga que o ativo é bom, que o projeto é bom. Então, existem vários fatores para que você possa avaliar o ativo, né? A gente falou do mercado que ela está inserido, protocolo, desenvolvedores, roadmap, concorrência, né? Riscos, né? Os riscos de mercado, né? Tem riscos internos, que é entre os próprios desenvolvedores, governança da moeda, tem os riscos externos, referente à fiscalização, a bases regulatórias. Então, são várias coisas. Aí é evidente que você tem que entender, poxa, se você quer ganhar dinheiro, se você quer construir sua independência financeira, quer ter sucesso, vai dar trabalho, gente. Vai dar trabalho, entendeu? Não tem
como eu posso dizer Atalho, assim, né? não tem atalho, né? Tem pessoas que querem ser bem-sucedido e acham que foi assim, né? Por exemplo, é o que eu estava falando com os meninos ontem, antes, né, dessa aula. Eu consegui acertar em vários ativos, mas teve ativos também que eu errei. Só que qual é a vantagem do mercado de cripto? Ele é exponencial. Então, quando eu acerto num ativo, só uma boa tacada que eu dou num ativo, eu recupero o prejuízo de todos os outros e ainda ganho muito dinheiro. Porque se eu perco 100% do meu patrimônio. Agora, se eu ganho, é exponencial, né? Tem ativos que subiram 10.000%, 15.000%, 20.000%. Nenhum outro mercado no mundo tem tanta exponencialidade do que no mercado de cripto. E há 2, 3 anos atrás, a gente não conhecia a Link, a gente não sabia o que era Polkadot, a gente não sabia o que era Uniswap, a gente não sabia vários outros ativos que surgiram, né? E eu acredito que nos próximos anos, novas tecnologias vão surgir, né? Novos protocolos vão surgir, então você ter um conhecimento de análise fundamentalista para que você possa enxergar essas oportunidades, saber separar o que é cilada e o que é um bom projeto, acredito que é fundamental para quem quer construir riqueza no longo prazo, tá? Faz sentido, meninos, que eu falei? Cara, perfeito. Com certeza, cara. Até porque se você pegar e analisar o top 10 de 3 anos atrás ali, o top 10 de hoje, muitas das coisas mudaram, né? Então, assim, a gente acredita muito, como a gente falou em uma das aulas, o maximalismo é a pior coisa que pode acontecer para um analista, né? Então, assim, o maximalismo às vezes ele te cega, né? A questão de você ser torcedor, de você não estar no comando ali da sua tomada de decisão é algo muito perigoso, né? Então, tipo assim, o que a gente, né, sempre fala, se você quer realmente ter sucesso, quer investir de uma maneira profissional, simplesmente a vida é a arte de copiar. Então, copie as pessoas que fazem isso de uma maneira profissional. Quem que ganha dinheiro no mercado financeiro tradicional, que já existe aí há 80 anos? Aquelas pessoas que trabalham mais do que todas as outras. Aquelas pessoas que estão lá analisando, não é qualquer tonto que vira o Warren Buffett, que vira o John Paul Tudor, que vira ali o Druckenmiller, que vira todo mundo ali, mesmo Nassim Taleb, que fala mal de Bitcoin, mas que é um baita analista, assim, muita gente com muito estudo por trás, então não tem como, invariavelmente você precisa ali, se você quer ganhar dinheiro rápido, né, a gente sempre fala que existe uma maneira muito mais divertida e fácil de você ganhar dinheiro do que ganhar dinheiro rápido do que com criptomoeda. Pega uma passagem de avião, vai para Las Vegas, joga um cassino, você ainda toma uma, conhece um pessoal legal e tem uma história para contar. Se você investe em qualquer moedinha tentando achar, você só vai passar raiva mesmo. Então, assim, o que a gente fala, se você quiser realmente ganhar dinheiro e ser profissional, você tem que fazer como os profissionais fazem, né? Então, gastar muito tempo para virar aquilo lá, para se especializar no negócio, ter tempo de tela, né? Como o Rodrigo fala aqui bastante. Então, assim, ninguém vai aprender a ganhar dinheiro assim, ninguém vai analisar um ativo rapidamente. O Orlando sabe quantas páginas tem sua análise escrita lá de Ethereum, de Bitcoin, de Chainlink, Orlando? Pelo menos umas 100 páginas cada, é uma coisa que vai demorar 2, 3 meses, né? É uma coisa que, assim, uma semana aqui vou sentar e vou estudar tudo sobre Ethereum. O pessoal que já estudou a blockchain do Ethereum sabe que é algo extremamente complexo, é algo extenso, você vai ter que pesquisar, muitas vezes você vai ter que criar conexões com a comunidade, então você vai aprender com as pessoas da própria comunidade do ativo, entre outras coisas, assim. Não é trivial estudar o mercado de cripto, seja qual formato de análise que você for, é um processo de dedicação de tempo, um processo de estudo e que você vai evoluir ao longo do tempo como analista também. E você acredita que hoje analisar o mercado de cripto é mais desafiador do que o mercado tradicional? Assim, aí que tá. A gente tem 2 pontos muito legais nesse aspecto, porque primeiro ponto naturalmente vai ser mais difícil, especialmente para quem teve ali a sua experiência no mercado de ações. Por quê? Porque o mercado de ações, por si só, já tem os seus vícios, tem a sua maneira, e você olhar para um ativo, tipo uma Uniswap, que não tem CEO, que funciona de forma descentralizada, que o modelo dele é você estar negociando literalmente com um contrato, com um monte de código, você fica meio assim. Mas você tem uma outra vantagem, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar é do Ray Dalio. O Ray Dalio, para mim, ele é um dos maiores gestores da história da humanidade. Para mim, é o melhor gestor da atualidade. Eu curto bastante também o Ray Dalio também, é o que eu mais admiro também. Sim, é o cara que eu mais admiro hoje. Como foi a experiência do Ray Dalio com o mercado de criptomoedas? Em 2018, ele falou que não valia absolutamente nada, que não fazia sentido. Em 2019, ele reforçou essa ideia, essa postura.
Em 2020, ele foi questionado se cripto poderia ser ali uma reserva de valor ou uma alternativa àquele momento de estresse de mercado que a gente estava vivendo, do maior outlier da história da humanidade, que inclusive a gente vive até hoje, infelizmente. Naquele momento, ele falou, cara, eu acho que não. Pouco tempo depois, o mercado de cripto subiu, ele viu alguns investidores institucionais entrando, e ele foi questionado novamente ainda em 2020 sobre a sua postura em relação ao mercado de criptomoedas. Ele falou, talvez eu não tenha estudado o suficiente, eu posso estar errado na minha postura, irei estudar, e eu adoraria que alguém que estude esse mercado me contradizesse em relação a isso. Em 2021, ele lançou uma carta pela gestora dele, que é uma das maiores gestoras do mundo, falando duas coisas. Primeira coisa, falando, olha, o Bitcoin é uma invenção que deve ser estudada, que é um mercado que faz sentido, e eu não sou especialista para falar sobre esse mercado, porque eu ainda não estudei o suficiente. Mas ele anunciou ali na Consensus, no maior evento de cripto de 2021, que ele tinha criptomoedas na sua carteira de investimento. Legal. O que isso significa? Abriu, né? Que é uma questão em que o maior gestor da atualidade não sentou para estudar sobre criptomoedas. E se você está no mercado de ações, você está competindo com esse cara. Você está competindo com um cara que está há 50 anos no mercado de ações, tem uma sala com 30 analistas formados nas melhores universidades do mundo, que estão pensando todos os dias, olhando 24/7 para o mercado. Quando você vai para o mercado de cripto, você muda um pouco o jogo, porque por ser um mercado extremamente recente, você tem ali um analista que no máximo, se ele for muito experiente, tem 3, 4 anos de mercado, e você tem ali a oportunidade de não ter as maiores mentes do mundo olhando para cripto ainda, porque elas irão olhar. E isso talvez seja o grande água ponto limpa, ali enquanto, do mercado. Quem está entrando agora ainda está bebendo água limpa, né? Nesse caso. É o Oceano Azul, né? Oceano Azul. Então, esse talvez para mim seja o grande ponto. É um mercado mais desafiador, é um mercado menos compreensível, mais racional, mas é um mercado que tem muito mais assimetria de preço e valor e tem muitas poucas pessoas ainda estudando de forma séria, de forma profissional nesse mercado, o que abre uma oportunidade incrível. Vocês sabem da história do pai rico, pai pobre, do Kiyosaki? Você sabe da história deles? Clássico. Muito bom. Mas você sabe que ele me xingou no evento de 5.000 pessoas, falando que o Bitcoin era uma bosta? Mentira, não sabia não. 2017, no evento de São Como Paulo. Como foi isso aí? Ele me xingou na frente de 5.000 pessoas, falando que o Bitcoin era falso, que era uma bosta. Quando isso? Foi em 2017. Uma das dinâmicas era para falar sobre reserva de valor, e ele pediu para falar sobre reserva de valor, ouro e tal, e eu estava na primeira fileira. E aí eu estava falando de Bitcoin, na época tinha a carteira Chapo, né? A gente não tinha tantas opções, né? Que eram os gateway de pagamento, né? Que fazia essa intermediação. Eu mostrei o cartão da Chapo para o rapaz, e aí ele viu o cartão da Chapo e viu eu falando sobre Bitcoin, ele parou na hora que ele estava falando, né? E me xingou de tudo que é nomes. Aí que falou isso? que Bitcoin era uma bosta e tal, mas hoje ele também curte Bitcoin. Eu fui um dos caras que botou pulguinha na cabeça dele. Cara, isso é uma das coisas mais legais do mercado de cripto, mano. Todo ano, quando eu vejo um grande gestor, um grande profissional dizendo que o Bitcoin não tem fundamento, que cripto é moedinha de jovem, não sei o que, eu falo, espera, deixa passar o tempo. Calma e elegância. Calma e elegância. Porque assim, é evidente que a gente sabe que no decorrer da jornada vão ter gente que não vai mudar a sua ideia. Não vai mudar a sua ideia porque o orgulho ele é maior do que a humildade. Mas quem tem humildade, se abre um pouquinho, estuda um pouquinho sobre o blockchain, estuda um pouquinho sobre o mercado cripto e vê o quanto isso é muito difícil. Com certeza. Eu vou nessa linha falando aí, né, cara, que tem muitas poucas pessoas ainda que estudam, a gente tem poucas ferramentas ainda para nos auxiliar. No mercado tradicional tem muitas ferramentas, e é o que eu sempre falo aqui na UniBTC. Existe um ecossistema sendo construído e você que está nos assistindo pode ser apenas um coadjuvante e um observador, ou pode ser alguém ativo e aproveitar a construir esse ecossistema. E você pode ser o próximo multimilionário do mercado. Porque esses caras, o Ray Dalio, o Buffett e todos os outros ficaram bilionários, não foi tradando, foi criando produtos e serviços. Entendeu? Ninguém vai ficar bilionário tradando. Os caras criaram fundo de investimentos, gestoras, criaram valor agregado, criaram um negócio onde ninguém mais enxergava na época. E esse negócio fez com que as pessoas lucrassem, que foi agregado valor para as pessoas e os caras chegaram onde que chegaram. Então, o que eu sempre falo aqui na UniBTC, construção de riqueza é com trabalho.
Trabalhe, empreenda, desenvolva um negócio, ou trabalhe para alguém, desenvolva produtos, serviços que agreguem valor para a sociedade. Ganhos exponenciais e riqueza permanente, aí é você aprendendo a investir. É você aprendendo uma análise gráfica, você aprendendo análise fundamentalista, para que você aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, trabalho constrói riqueza. Riqueza permanente é você sendo inteligente e utilizando o seu dinheiro para trabalhar para você, para que você gere renda passiva, para que você possa chegar num ponto de conquistar sua independência financeira, sua liberdade financeira e falar, se dá o dispor de, cara, eu não trabalho mais porque eu quero, eu trabalho por prazer. Né? Então, isso é uma construção. E não dá para você chegar nesse nível se você pensa assim, ó, vou me matar de trabalhar, mas eu não vou estudar sobre finanças. Finanças é uma ciência e todos nós temos que estudar. E quando se fala de finanças, quando se fala da ciência, não dá também para você abrir mão de mercado cripto. Então, tem muita gente ainda que tem preconceito, eu tenho muitos amigos que são do mercado tradicional, que ainda tem preconceito, e eu acho que está na hora de se abrir. A gente não está dizendo aqui que você tem que ir com all-in, né? Pegar todo o seu patrimônio, tudo para cripto, como alguns fazem. A gente não está falando disso. O que a gente está falando é de você pegar uma parte do seu patrimônio, diversificar, estudar um pouquinho mais sobre cripto, e sim, incluindo análise fundamentalista, trabalhando bons projetos, olhando para longo prazo, porque, na minha opinião, não tem mais volta, né? O mercado de cripto não tem mais volta. Ainda para finalizar só, a gente ainda está testando uma tese que a gente tem aqui desde que a gente entrou no mercado. A gente ainda não conheceu ninguém que estudou cripto, sabe de cripto, entendeu cripto 100% do que a gente acha e não gostou. A gente ainda não quer, isso não significa que é verdade, que o cripto é uma coisa maravilhosa, mas é uma baita tese, né? Se você pega ali, a gente já conheceu muita gente mesmo que estudou, e eu nunca conheci alguém que realmente, eu olhava para aquela pessoa e falava, essa pessoa entende o que é Bitcoin, entende o que é o mercado de cripto, entende toda a revolução que está por trás disso, e ele tem o direito, né, da opinião dele, de não concordar e não achar interessante, entendeu? De não achar legal, tá? Isso aí eu respeitaria se eu conhecesse alguém que realmente entendesse, conhecesse tudo, e, na sua opinião, não é o melhor investimento para se estar e prefere ficar de fora. Eu ainda não conheci uma pessoa assim. Ou a pessoa não conhece, ou então ela gosta, né? Ou então ela já tá dentro, ela já tá vivendo isso daí e já tá apaixonado por isso. Não paixão, uma paixão cega, né? É hoje que os haters pirou, muito breve vai gostar. Exatamente. Com certeza, cara. Com certeza, muito legal. Beleza, para a gente finalizar aí, queria que vocês dessem o último recado aí para o pessoal, para quem está começando, o que você indica, Danilo, para quem está começando aí, o que você indica, né? Vamos pensar assim, ó, se você olhasse alguns anos atrás e você pudesse dar um conselho para você mesmo, né? Olhasse há 3, 4 anos atrás, ó, Danilo, faça isso aqui, ó, tome cuidado com isso aqui. Qual conselho você daria para si próprio? Cara, primeiro de tudo, não vá atrás do que é fácil, né? Não existe almoço grátis de maneira alguma, né? Tudo que vem fácil, vai fácil também, né? Assim, é um mercado que existe muita coisa ali, como vocês sabem, muita coisa muito atrativa, né? Num primeiro momento, mas eu acho que realmente a gente tem que ir atrás, tem que tentar gerar valor, como você falou, no mercado, tentar fazer algo diferente do que a maioria das pessoas está fazendo, e, cara, não tem como sair do mantra sagrado de que educação ela gera os melhores juros, né? Então, assim, cara, aprenda, não se exponha mais do que você, faça uma análise de risco, não se exponha mais do que você está ali confortável para perder, não importa o quanto a gente estude de cripto, continua sendo um mercado de risco, continua sendo um mercado que ele tem que fazer parte, não tem que ser 100% da sua carteira de investimento, tá? Então você tem que entender muito bem aonde você está, tá? Porque assim, a gente sempre fala que dinheiro, quando você compra ou investe em alguma coisa, você tirou esse dinheiro do seu trabalho. Trabalho, você está vendendo o seu tempo de vida. Você está apostando tempo de vida em uma coisa que você não conhece, é algo totalmente irracional. Então, assim, nada mais justo do que você ali estudar, realmente entender naquilo, para, em vez de você gastar tempos de vida perdendo dinheiro com aquilo, você tentar ganhar tempo de vida, ganhar dinheiro, ganhar um poder de compra ali, como você falou, e gerar sua riqueza. Então, assim, eu não apostaria parte da minha vida em algo que eu não conheço, em algo que é obscuro para mim. Para mim, isso é um risco muito grande para eu tomar. Então, se eu fosse olhar para trás e pensar nisso, cara, só invista no que você conhece, entendeu? Por isso, justamente, a gente entrou na parte de análise fundamentalista, mas aí, Orlando, eu deixo complementar aí e finalizar para a gente.
Não, perfeito. Eu acho que assina embaixo o que o Danilo falou. É um risco muito grande. Não existe diversificação com desconhecimento. Isso é um fato, né? A galera fala, vou investir em várias coisas porque eu vou diversificar meu patrimônio. Se você não conhece, você não está investindo correto. E eu acho que além de de conhecer, estudar, outra coisa que é essencial para qualquer investidor é independência. Seja um investidor de cripto independente, não dependa das informações e dos calls e das análises das outras pessoas. A probabilidade delas poderem, de alguma forma, estar errada é alta. E principalmente delas não estarem te passando todas as informações de forma completa. Então, saiba muito bem onde você está investindo e saiba muito bem ter independência, olhar vários pontos de vista e não depender de um único formato de análise. Eu acho que são as duas dicas que a gente pode dar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Legal demais, cara. Legal demais. Gente, obrigado, tá? Obrigado, Orlando. Obrigado, Danilo. Obrigado, pessoal da Mercúrios aí por liberar vocês. Espero que você que está nos assistindo aí tenha gostado dessa série de 4 vídeos. Em breve teremos mais novidades aqui, né? Vamos conversar depois com o pessoal da Mercúrios para a gente fazer alguma coisa para os nossos alunos, tá bom? Então, galera, Deus abençoe todos vocês. Continuamos nos falando diariamente nos nossos programas diários, né? De segunda a sexta, que é o programa Lucro Bom, Lucro no Bolso, 8h08 da manhã, ou o programa Raio X do Mercado, que acontece às segundas-feiras, 19 horas, tá? Também temos o programa na rádio, que é a Crypto9, na Rádio Rock São Paulo, que é uma das maiores rádios do Brasil, tá? Onde a gente fala especificamente de criptomoedas. Então, você que é de São Paulo, é a Rádio 89. Você que não está em São Paulo, pode acessar através do site da radiorock.com.br para que você possa também conhecer um pouquinho mais desse mercado cripto, beleza? Deus abençoe todos vocês, uma ótima semana e nos falamos muito em breve. Até mais. Valeu.